Mauro Cid delatou. É o fim de Bolsonaro? Olha, esse aqui é um dos vídeos mais interessantes que eu vou fazer aqui no canal. Peço pra você assistir até o fim. Aliás, já, mano, se inscreve no canal, clica no sininho, porque vai vir coisa boa aí. Então, roda a vinheta. Vamos lá, galera, antes de continuar, aviso pra você, se inscreva na Revista Valete, mbl.org.br/revista. É a iniciativa intelectual mais interessante do ano de 2023 na direita brasileira, de longe, na verdade a única que vem sendo feito. Artigos muito bons, você ganha, ao assinar a Revista Valete, você ganha o seu ingresso pro Congresso do MBL, ou seja, tá com o seu Free Pass, não só pra isso, mas pra todos, tá? Então vem fazer parte desse universo e vem ler o que importa. E a revista é sempre física, nunca virtual. Você tem que ter a experiência da leitura. Se você entender a experiência da leitura como uma experiência que te enriquece, e tem que ser uma experiência que você tem que levar a sério, igual sentar pra comer. Sentar pra ler algo é igual sentar pra comer. Pra absorver o nutriente, pra absorver o conhecimento, você tem que dedicar tempo a isso. Não é pegar aqui, tá? Então, assine a Valete e vem fazer parte desse universo. Pois bem, meus amigos, vamos lá. Todo mundo viu a delação do Mauro Cid e a velocidade com que o Xandão mandou soltar ele, tá? Conhecendo a lógica que o Xandão trabalha, ele só soltou o Mauro Cid porque ele conseguiu obter do Mauro Cid o que ele esperava. E eu vou tratar nesse vídeo, vamos dizer, de consequências, mas da cabeça do Mauro Cid e da cabeça do Alexandre de Moraes. Pra vocês entenderem o que pode acontecer. Primeiro vamos entender da cabeça do Mauro Cid. Veja, o Mauro Cid, ele é um militar que foi considerado um jovem prodígio de onde ele veio. Ele também segue a tradição familiar dele, o pai dele também foi militar, então tem coisas envolvendo honra aí no meio. Quando você vê as mensagens que vazaram no Mauro Cid, você percebe que de prodígio não havia muita coisa ali, né? E aí a gente começa a se perguntar se aquilo que a gente chama de prodígio em termos de Forças Armadas brasileiras não é apenas, vamos dizer, uma hierarquia especial dentro de um universo muito viciado. Um universo em que os validadores de conhecimento aí dentro são velhos, isso é uma verdade, que as estruturas são muito burocratizadas, muito engessadas, e que falta leitura, falta atualização, falta inclusive espírito do tempo para esses caras, né? Porque você percebe, as trocas de mensagens são muito óbvias. O Mauro Cid, vamos dizer, ele parece um militante de grupo de WhatsApp, sei lá, do interior do Mato Grosso. Assim, o cara tá lá, isso aqui vai acontecer, temos que fazer algo pelo presidente, o 01 isso, o PR aquilo, tá? É uma coisa meio de um devoto da causa do Bolsonaro e não do homem que trabalha com inteligência, porque supostamente ele trabalha com inteligência. Ele também, o pai dele é um homem respeitado dentro das Forças Armadas, e, em grande medida, o papel dele e do pai para o mainstream das Forças Armadas foi muito feio. E por duas razões. Uma, por terem participado, isso é óbvio, e quem está assistindo esse vídeo aqui e eventualmente é bolsonarista, por favor, entenda. Houve uma tentativa de uma subversão da ordem estabelecida. Os próprios bolsonaristas saíram às ruas pedindo uma intervenção militar. E que ninguém acha aqui que não foi tentado algo. Que vocês não gostam da palavra golpe. A palavra golpe é ruim. Tudo bem, toda vez que é uma subversão da ordem estabelecida, você pode falar que é uma ruptura, uma revolução. Eu posso falar que é um golpe. No fundo, a gente está falando de uma quebra institucional. E foi tentado uma quebra institucional. E já de muito tempo eles vêm tentando. O ponto é, ao participar disso, pai e filho, tá? E também, isso é muito desabonador, ter participado daquele esquema das joias, que ninguém se iluda aquele papo, as joias eram do Bolsonaro. Gente do céu, vamos lá, vai. Os homens caem em tentação. O Bolsonaro não seria diferente. Foi assim com a rachadinha. Até quando você vai ficar negando que esse tipo de coisa acontecia? O Bolsonaro é um homem falho, caiu em tentação ao longo da vida, inúmeras vezes, ele e os filhos, e as joias foram apenas mais uma tentação. Essas joias não eram dele, não pertenciam a ele. Como todo bom e velho político brasileiro, ele cai nessas tentações, porque esse cara gosta de grana, gosta de gente bajulando, gosta da vida boa. Caiu na tentação. Agora, militares terem participado disso é muito ruim, é muito feio. Então, as Forças Armadas, por mais que o pessoal tenha, vamos dizer, grandes imaginações e grandes planos sobre as Forças Armadas, as Forças Armadas não querem ter por perto a imagem de que elas estavam, vamos dizer, atuando por um golpe, e dois, participando de um esquema de corrupção. Então foi muito bem visto pelas Forças Armadas a delação do Mauro Cid. Foi como se ele, tivesse feito um sacrifício pessoal em nome, vamos dizer, da limpeza institucional das Forças Armadas, tá? Então, elas viram, e isso, o zum, eu conversei ao longo do feriado com pessoas ligadas ao universo militar, pegou bem ele ter feito isso,
para fazer uma espécie de um corte. E esse corte aqui, aparentemente, separa o universo das Forças Armadas daquilo que estava acontecendo. Para ele também é doloroso porque ele está traindo o Bolsonaro, mas ele se percebeu também traído. O Bolsonaro, em grande medida, abandona os seus e ele sabe disso, o pai dele também sabe disso. É uma lógica muito bizarra de condução das relações pessoais que o Bolsonaro tem, muito diferente da do PT. O PT, ele é muito mais fechado em si na hora de se proteger. O Bolsonaro é tipo, vai sacrificando todo mundo, precisa me salvar. É um tipo de mentalidade que não costuma dar certo e termina nisso, em delação. Falando da cabeça do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, vocês precisam entender, ele nunca foi um cara à esquerda, eu já falei isso várias vezes. Tem até agora vídeos de canais de direita falando isso. O Nando Moura fez um vídeo muito bom tratando do Alexandre de Moraes, em que explica isso. O Alexandre de Moraes não chegou lá como um cara à esquerda, ele era um cara antipetista, ele foi um cara que foi indicado pelo Temer, chegou a votar favorável à Lava Jato no começo, vamos dizer, do papel dele enquanto ministro do STF, só que teve a grande virada lá, quando a Lava Jato começa a alcançar ministros do Supremo, especificamente o Toffoli ali, no caso do amigo, e quando o bolsonarismo começa também a fazer ataques diretos a ministro do Supremo, já antevendo que o Bolsonaro teria os problemas com a rachadinha, que isso é descoberto no final de 2018. O cara que é colocado para tocar um inquérito que, vamos dizer, brecaria tudo isso, foi o Alexandre de Moraes. E ele teve uma motivação pessoal muito forte. E a gente precisa entender, as motivações das pessoas são as mais diversas. Ele teve a filha dele brutalmente atacada em redes sociais com acusações que você não gostaria de receber, não gostaria de ver uma filha tua receber, e ameaças das mais diversas. E ali ele virou uma chave, porque ele sempre gostou de ser uma espécie de investigador, ele sempre teve esse tom policial. E ele falou, tá aqui, eu vou fazer isso. E aí ele tratou como pessoal, o bolsonarismo respondeu, e aí ele tratou como pessoal e ele foi tratorando. E ele foi jogando um jogo que ele sempre foi subindo a aposta e pagava pra ver. Ele sempre colocava o adversário numa posição complicada. É o exemplo que eu já dei em outros vídeos do jeito de dirigir do Ayrton Senna, tá? Muitas pessoas falam do estilo de dirigir do Ayrton Senna. Que o Ayrton Senna sempre coloca o adversário, na hora de disputar uma curva, numa ultrapassagem, numa posição em que o adversário tem que escolher se vai bater no Senna ou não. Tipo assim, o Senna já tomou a posição dele, que é uma posição de risco. E aí o outro que se adapte. Ou o outro vai pro toque, vai pro contato e os dois se chocam, ou o outro recua, tá? Essa posição, ela funciona bem, conquanto o outro lado recue. Mas um dia eles podem se chocar. E é a estratégia adotada pelo Alexandre de Moraes. Ele sempre sobe o tom e cruza uma linha, e aí o adversário, para responder, tem que cruzar a linha também. Aí o adversário vai ter coragem de cruzar a linha? Essa é a dúvida. O lance é, o Bolsonaro sempre foi colocado nessa situação pelo Alexandre de Moraes e sempre recuou. Ele sempre, olha, agora manifestação do eu autorizo, vou fazer, e pau, não fazia. O Alexandre de Moraes dava um soco na mesa, ele recuava. Nessa lógica, o Alexandre de Moraes foi vencendo. E agora o Alexandre de Moraes teve uma vitória praticamente absoluta. Então, o Alexandre de Moraes, ele tem a cabeça do Bolsonaro sobre a mesa dele. E, no mínimo, já posso colocar, no mínimo, ele vai abrir todas essas delações. E ele vai abrir mensagens que foram obtidas e tudo, para demonstrar duas coisas. Que havia uma tentativa de golpe de Estado por parte do Bolsonaro e de que o Bolsonaro agiu de forma indecorosa ao longo do mandato dele. Ele quer destruir o Bolsonaro em termos de defesa institucional total e ele quer destruir a reputação do Bolsonaro. Para o bolsonarista, isso que o Alexandre de Moraes faz, soa apenas como perseguição. Porque para o bolsonarista, se o Bolsonaro ir lá e roubar um saco de ouro na casa dele, ele vai falar, pô, mas o Lula roubou mais. Pro bolsonarista, vamos dizer assim, a coisa já cruzou tantas linhas, porque o Bolsonaro levou ele, vamos dizer, a um limite tão distante do mundo real de sanidade, que já não há muito o que ser feito, tá? Mas pro mundo real isso pega. Isso das joias afetou muito o Bolsonaro. E o Bolsonaro, em lugares em que as pessoas são mais instruídas e que esse tipo de, vamos dizer, culto ao Bolsonaro é menor, por exemplo, grandes capitais, o Bolsonaro hoje não é sequer, vamos dizer, um grande eleitor. Tanto que o prefeito de São Paulo, vocês estão vendo, está se afastando do Bolsonaro para poder tentar, vamos dizer, enfrentar o Bolsonaro no segundo turno. Ele faz isso de forma racional, porque ele percebe que a rejeição amelhada pelo Bolsonaro é muito grande. Então você vai ter um bolsonarismo cada vez mais como um fenômeno indo para um nicho, e um nicho em que as pessoas, dane-se, é tudo mentira, viva o Bolsonaro, a joia era dele, não, a rachadinha não era rachadinha, isso é tudo mentira, não, mas o Lula roubou mais, por que não falam do Lula? Essa pessoa vai ficar nesse loop. E do golpe, essas pessoas no fundo queriam um golpe. E no fundo essas pessoas não achavam que isso era um golpe. Eu já tive em grupos de WhatsApp e grupos de spaces no Twitter, de bolsonaristas, em que eles falavam assim, ó só,
Isso nunca foi golpe. Isso está na Constituição, o artigo 142 está para ir, é uma intervenção militar porque a eleição foi roubada. E todo mundo, a gente cantou essa pedra, todo mundo falou, Bolsonaro vai inventar que a eleição foi roubada, vai inventar um monte de argumento que é furado, todos os argumentos dele foram derrubados, e aí ele vai falar que, sei lá, vamos ter que passar a limpo em cima disso. Ele nem provou, nem conseguiu fazer, mas ele ficou como alguém que tentou romper institucionalmente o tecido político brasileiro. E o Xandão, ele quer sair como esse vitorioso, ele quer sair como um homem que brecou isso, ele vai acabar colocando o nome dele na história, mas há um preço muito grande. Qual é o preço? A subversão total da tripartição dos poderes e a transformação de uma falsa democracia, porque eu nunca achei que o Brasil fosse uma grande democracia. Ela é pujante no sentido eleitoral, de participação das pessoas, mas é um sistema viciado. E ele é o cara que desnudou, ele transformou ela agora nesse modelo fake que a gente está vivendo, que o judiciário administra os grandes temas nacionais, o executivo cuida no máximo de relações exteriores, um pouco de economia, e o legislativo rouba. É basicamente essa nova tripartição dos poderes, em que o judiciário tem muita força. E eu acho que aí nesse sentido, ele, enfim, conseguiu implementar esse modelo, e a implementação desse modelo está vindo através dessa vitória sobre o Bolsonaro. Prender ou não o Bolsonaro, na cabeça do Alexandre de Moraes, é uma questão de conveniência. Talvez prender o Bolsonaro possa ser um problema mais tarde para ele. E ele é mais inteligente que os adversários para tomar uma decisão, vamos dizer, estratégica sobre isso. Agora, o que ele vai ter na mão, e isso precisa ser colocado para todos vocês, tá? Com ou sem delação do Mauro Cid, porque ele tem acesso a outros meios para buscar, vamos dizer, as provas materiais de tudo. E ele já as tem. O que ele tem na mão é que o Bolsonaro realmente roubou joia. Que o Bolsonaro realmente tentou um golpe de Estado com aquelas figuras bizarras ao redor dele. E isso terá consequências, imagéticas para o Bolsonaro, mas em termos políticos, muito grandes para a direita brasileira. Porque a direita brasileira não está conseguindo superar o Bolsonaro, muito pelo contrário, os governadores de São Paulo e de Minas continuam sendo puxa-sacos do Bolsonaro, e a figura midiática que surge na esteira disso, que é o Nicolas, é outro puxa-saco dele, e me parece que o inimigo já entende isso, o sistema já entende isso, e que tem meios de neutralizar tudo isso. Então, meus amigos, a delação do Mauro Cid é muito mais sobre o acúmulo de poder do Xandão do que qualquer outra coisa que possa acontecer. E é isso então, galera. Espero que tenham gostado. Beijo e abraço para todos vocês. Tentar nunca foi um problema para o MBL. Das ações mais inusitadas às propagandas mais disruptivas, nunca tivemos medo de inovar. Nos últimos 3 anos, a inovação virou uma revolução interna. Começou com uma nova formação. Chegou no melhor clube de política do país. E terminou na única revista cultural de direita. Para comemorar, o 8º Congresso do MBL trará uma edição especial da Valete. Com impressão exclusiva e preço acessível, você só poderá adquiri-la um dia na sua vida e em um único lugar. 4 de novembro de 2023. Complexo Tempo.